Olá pessoal, aqui é o Leonardo e vamos à nossa reflexão diária de hoje, no qual eu vou estar falando a respeito de, espiritualidade. Mas não apenas o que significa, mas ponderações, né, a respeito desse tópico que é tão, tão comum no Brasil, né, de se pensar a respeito, diferente do restante do mundo e que realmente não apenas gera um bocado de controvérsia, mas que nos dias recentes, em tempos recentes, vem ganhando uma grande relevância, né? Vamos lá. Bom, mas antes de começar, é sempre importante estabelecer uma definição, né? O que é espiritualidade, né? Bom, por definição, é sempre na minha perspectiva, esse alinhamento, essa busca por coisas que são maiores, né, que se remetem a coisas maiores que nós mesmos. Ou seja, esse elevar a si mesmo em busca de virtudes, de coisas que nos transcendem minimamente. Isso, de certa forma, acaba despertando em nós e fazendo com que, diretamente e indiretamente, nós acabemos agindo de forma um pouco melhor do que nós faríamos normalmente, né? Isso é algo muito precioso, pois, de fato, nos faz crescer, né? Nos dá esse novo potencial, nos dá essa abertura para sermos seres melhores aqui. Então é algo de extrema valia, mas é sempre importante que às vezes fazer a distinção que espiritualidade não é religião. Religião é uma coisa completamente distinta. A religião acaba caindo na questão do dogma e regras que, para a maioria que realmente busca uma elevação verdadeira no sentido de desconexão de todo tipo de limitação, acaba sendo um bocado limitante, enquanto a espiritualidade nada mais é que uma busca pessoal, né? Uma busca pelo transcendental, pelo transcendente. Isso toma muitas formas, né? Isso te leva a caminhos distintos. E enquanto a religião acaba sendo esse caminho fixo que acaba meio que sendo caindo como uma questão até mesmo tribalista, né? No qual existem grupos que fazem X ou Y e ou você se adequa àquelas regras para fazer parte de determinado grupo ou não, e se você se foge, sofre repercussões, entre aspas, como qualquer tribo faz com aqueles que podem ser tidos como dissidentes ali, né? Mas a espiritualidade em si, nos dias de hoje, é curiosa exatamente por isso. Ela toma essa forma que vem evoluindo, né? Exatamente porque, através dessa disseminação absurda que tem de informação na internet e pessoas que vêm se expor cada vez mais, né? E a abertura que existe no Brasil, que são um dos pontos muito positivos do nosso país, ao menos, que o brasileiro como um todo tem uma real abertura para isso. E isso é meio que exemplificado quando você anda nas ruas e às vezes você vê aqueles cartazes de trabalho, de coisas assim. Eu acho que não existe uma cidade de meio, ou até mesmo cidades pequenas tem isso, né? E uma igreja realmente, a cada quarteirão. E isso é bem comum, no Brasil, particularmente. No restante do mundo não é. Essa é uma característica do brasileiro, né? A gente tem esse desejo de se conectar com coisas maiores que nós mesmos. É uma coisa tão unicamente brasileira, apesar de que no restante do mundo isso acontece, mas o materialismo ainda assim impera. Tanto que, mais do que nunca, as pessoas vêm se tornando cada vez mais céticas como um todo, né? E não é à toa, né? Existe também essa necessidade por realmente questionar as coisas cada vez mais, né? Especialmente nos dias de hoje, no qual a gente lida com cada vez mais problemas em relação à verdade e o que se define por verdade, né? Então, essas questões naturalmente vêm à tona como consequência natural. Mas essa perspectiva materialista ela realmente impera lá fora. E existem alguns pontos que tem essa abertura, mas comparado ao Brasil, nem chega perto, né? O brasileiro realmente é o povo que eu colocaria como mais espiritualizado do planeta que, nesse aspecto. Pois não apenas a gente busca de forma ativa essas coisas, mas a gente aceita, mesmo que exista um degrau de intolerância assim, em alguns aspectos, a diversidade. E isso é uma coisa bela, que o brasileiro realmente é o povo do futuro nesse sentido, é o povo que abraça tudo e todos, mas a gente só precisa talvez vencer nossa síndrome de vira-lata e ter, bom, líderes melhores talvez, né? Talvez essa seja a solução, mas essa é uma outra questão. Mas a questão disso, o brasileiro é muito rico nesse aspecto e a gente realmente se propõe a buscar e fazer cada vez mais. E é exatamente por isso que essa distinção de religião e espiritualidade é necessária, porque é meio que uma tendência natural
à medida que as pessoas estudam mais sobre o tópico e vivem mais esse lado, meio que inegável, né, da coisa toda, que elas busquem maior abertura, maior liberdade também dessa expressão do que elas têm por espiritualidade, pois essa que é outra coisa. Por ser uma experiência tão individual, ela toma muitas formas. E ela vem realmente, algumas delas realmente vêm de práticas que são por natureza religiosa, mas tem meditação também, que talvez é a prática mais simples e efetiva de se conectar com algo superior. A conexão com a própria natureza, rituais também que são um bocado comuns no Brasil, como fazer uso de ayahuasca, por exemplo, que faz com que as pessoas meio que se conectem de forma, sim, forçada, entre aspas, no sentido de assim, que você busca a experiência espiritual e você adquire ela. Tipo, é só você ter a coragem e a determinação de passar por aquilo. Então, meio que uma porta aberta para todos, basta você realmente querer. Existem outras coisas também para se pensar a respeito, né? E essa é a beleza. A espiritualidade ela acaba sendo uma coisa incrivelmente individual e pessoal. Exatamente por isso ela é mais subjetiva por consequência natural, né? E devido a essa abertura, ela pode se manifestar de tantas formas diferentes, né? Existem infinitas coisas para se pensar sobre. Mas o mais comum que a gente pode observar sejam orações. Eu acho que devido talvez à cultura cristã que existe, foi muito disseminada no Brasil, não existe ninguém que não tenha sido influenciado diretamente ou indiretamente pelo próprio cristianismo. Então, as pessoas tendem a ter essa, quando deparadas com situações complicadas, a buscarem suas respostas para os seus problemas, geralmente colocar assim dentro de uma igreja ou em um local que ela vai poder ter um auxílio de coisas que não são exatamente visíveis. Isso, é claro que toma às vezes algumas formas negativas, no sentido assim, de que a pessoa só vai enquanto tá em desespero em busca disso. Quando o ideal acaba sendo o contrário, né? Você, de fato, buscar isso enquanto você tá bem, simplesmente pra se manter bem. E além disso, ter esse alinhamento com coisas maiores, né? Com ideais maiores, pois no final do dia, não importa exatamente o que você pratique, o que você tem por espiritualidade ou até mesmo religião, que caminho você segue, mas como você vive, né? Pois a espiritualidade real não é aquela que você vai conseguir expressar ela talvez de forma inteligível, sabe? Colocar em palavras bonitas. Não, é aquilo que você vive no seu dia a dia, né? Como você se comporta, é se você é um humano digno, se você vive de forma no qual, se você caísse agora, ainda assim você poderia dizer pra você mesmo que foi uma boa vida e você morreria com uma tranquilidade na sua própria consciência. Você realmente seria capaz de falecer com dignidade, vamos colocar assim. É praticar a arte da boa morte, a arte de viver bem, a fim de que você não carregue consigo arrependimentos, de que você não leve com você, para depois, seja de qual for, seja como você for interpretar isso, esse peso de arrependimento, de problemas mesmo, né? Isso, na minha perspectiva de espiritualidade, né? Você realmente se propor e de fato ser aquilo que você expressa, pois é tão fácil cair na armadilha de que por você fazer parte de um grupo ou frequentar certo local que você tá salvo, entre aspas, que é uma falácia bem comum, quando na verdade não se pratica aquilo, né? Pois o importante de fato é o que você vive, o que você faz, o que você é. Não basta falar sobre, não basta você pensar ou saber, ou ter essa concepção falsa de que grupos ou qualquer coisa, ou qualquer denominação, seja qual for, que isso vai te trazer no momento derradeiro alguma coisa além do que você mesmo plantou, pois causa e efeito é uma coisa observável, sabe? As pessoas não fogem das suas próprias ações, não importa sejam quais forem, seja o bem e o próprio mal aqui, os dois são amplamente válidos, pois é meio que verificável isso. Aqueles que duvidam, eu os convido a fazer o teste, naturalmente. Se você duvida da eficácia de certas coisas, vai teste, é simples. Espiritualidade é uma dessas coisas, é um convite contínuo a todos para que você se atreva a ser um pouco mais, a ser minimamente melhor naquilo que você faz, mas não apenas no seu dia a dia, mas como um todo, sabe?
como você age com outras pessoas, como você interage, como você reage às coisas. Por isso, também é uma outra questão. A sua reação revela tanto sobre você, mesmo que você não perceba, mesmo que você não queira. As reações, na verdade, são as maiores formas de conhecer alguém. Se você quer testar alguém, é um ótimo teste isso. Veja como a pessoa reage em certas situações. Dê um mínimo de liberdade para a pessoa em questão que você deseja testar e veja como ela se sai. Pois as respostas de uma reação costumam ser as respostas genuínas de uma pessoa que ela não vai ser capaz de falsificar. É algo infalsificável, pelo menos, sabe, para a maioria. Claro que vão ter sempre pessoas que vão perceber esse tipo de coisa, vão realizar coisas e vão propositalmente te enganar. Mas a reação revela. E essa é a beleza. A gente, quando em desespero, exatamente por isso, por às vezes ver que não existe saída, tende a buscar aquilo que tá acima de nós, aquilo que às vezes é tido como invisível, mas não é, existe o tempo todo ao nosso redor, né? Basta você realmente se atrever a buscar o bastante e você verá, até porque se você bate na porta, ela abre. Tudo aquilo que você busca, você encontra, dado o tempo suficiente, né? E não é mágica, é uma questão de esforço mesmo. Isso é válido para qualquer dada coisa. Seja coisas espirituais ou materiais. Pois na verdade não existe distinção, é só níveis de sutilidade, eu colocaria assim. Pois a gente tá aqui num nível denso e o restante é simplesmente um pouquinho mais rápido, então fica invisível pra nossa percepção, mas fundamentalmente tá tudo ocorrendo ao mesmo tempo. Mas essa é uma outra coisa para se pensar a respeito. Mas essa é a minha perspectiva sobre a espiritualidade. E eu realmente faço o convite a todos que pensam sobre isso e que veem isso de forma séria. Que é uma coisa que realmente para se testar, não é para se acreditar em nada. Para você ir lá e verificar, sabe? Com seus próprios olhos e checar. Pois até que você passe pelo filtro do seu próprio ceticismo, da sua própria experiência pessoal, sempre vai ter em dúvida, sempre vai requerer uma esperança, uma fé, que pode muitas das vezes não ser verdadeira e esse é o problema. Por isso que o teste pessoal, o estabelecimento do laboratório pessoal, não apenas no que se remete a isso, mas para todas as coisas, de se propor aí, verificar, testar com os próprios olhos, é de incrível valia para o desenvolvimento de um humano, seja em qualquer área que você for imaginar. Pois até o momento que você realmente, antes de você testar uma coisa e realmente verificar aquilo, sempre vai estar meio que aberto a possibilidade. Claro que isso não é válido para coisas, por exemplo, para pesquisas científicas, até porque tem artigos e experimentos lá. Se você realmente tem dúvidas, você pode pegar e replicar coisas e vai ter o mesmo resultado. Pois essa é a beleza do método científico. É que ele, quando uma coisa é estabelecida como, vamos colocar assim, verdade, não verdade entre aspas, mas como um fato, ele é replicável. O que não é replicável é achismo. E esse é o caminho do cientista, entre aspas, aqui. É o daquele que testa e verifica. Mas mais do que o do cientista, da pessoa que é minimamente desperta no sentido geral da coisa, né? Que ela não se permite ser mais uma seguidora cega de qualquer da coisa. Não, é alguém que tem uma mente própria, um pensador livre. Esse deve ser o anseio de todos nós, né? Finalmente sermos pensadores livres. Pessoas capazes de expressar nossa própria individualidade em todos os níveis, no seu dia a dia, nas suas ações, e tudo isso alinhado com coisas maiores, com ideais maiores que de fato nos elevam. Se você realmente colocar o esforço, por isso também não é fácil, não é simples falar sobre essas coisas, mas é difícil realmente executar isso no dia a dia, ser alguém melhor, deixar de às vezes reclamar sobre coisas, deixar de ser alguém que simplesmente olha para os problemas do mundo e franze os ombros, sabe? Você realmente se propor a ser diferente minimamente no que lhe é cabível. E isso é um caminho que requer um bocado de esforço e coragem ao mesmo tempo, né? Pois não é fácil. Mas é um convite a todos, né? Um contínuo que é feito a todos nós o tempo todo. Mas e que sempre vai continuar sendo feito. Até que a gente parta daqui. Mas essa é a beleza da coisa. Talvez isso seja meio que infinito. Mas bom, essa reflexão diária de hoje que eu deixo com vocês. Se vocês gostaram do vídeo, peço que se inscreva no canal, deixe seu like. E bom, a gente se vê no próximo ponto de reflexão. Até!